Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada, prazer ter você aqui de volta. Muito obrigado para você que já se inscreveu. Se você não fez isso ainda, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar seu like. Estamos chegando aí, caminhando a 11 mil inscritos, estamos com 10.500 mais ou menos quando eu falo com você agora, deve ter passado já um pouquinho. E o Palmeiras sempre trazendo a gente aqui para conversar, sempre trazendo assunto, né? O Palmeiras não para. O que é legal, porque todo dia tem vídeo novo no canal, todo dia eu tenho que trazer alguma discussão nova pra gente, alguma informação nova pra gente. E a informação que eu trago é uma velha nova informação, uma nova velha informação, você escolhe como você quer avaliar, porque depois de dias em que a gente ouve o Palmeiras, em que a gente vê que ouve de fontes graduadas lá dentro, gente alta, que não tem nada sendo feito na direção da contratação do Andreas Pereira. Hoje alguns veículos, alguns colegas de imprensa trouxeram algumas informações, fui conversar com fontes e eu trago algumas novidades para você. Andreas Pereira não é necessariamente um cara que o Palmeiras almeja, tem como sonho contratar, mas principalmente pelo preço de uma negociação, né? O Andreas, essa negociação lá para o começo do ano, ela chegou a orbitar em torno de 20 milhões de euros, né? Um pouco mais, um pouco menos. Mas a situação muda. O Andreas, ele quis bater o pé para ficar quando o Palmeiras sondou no meio da temporada europeia, né? Ele queria ficar porque entendia que tinha aí um protagonismo a viver no Fulham, mas o tempo passou, ele não sofreu calado, porque ele não sofreu, mas o fato é que a temporada recomeçou agora e parece que a situação do Andreas deu vamos dizer, já foi melhor no Fulham, né? E diante disso, o que acontece? A conversa, volta-se a falar um pouco de Andreas no Palmeiras. E em que pé que tá? Houve uma sondagem da equipe do Andreas ao Palmeiras, na verdade, né? O Palmeiras fez toda aquela movimentação da outra vez, e dessa vez foi uma situação inversa, né? Parece que diante do novo momento do Andreas no Fulham, veio aquele famoso, como o Gustavo Soler da Transamérica definiu muito bem, o famoso "Oi sumida, como você tá?". E aí, com o Palmeiras precisa de um 8, o Andreas quer ter um pouco mais de protagonismo, ele já tem 29 anos, né? Não é nenhum jovenzinho. Ele tem realmente ainda lenha para queimar, tem mercado, mas também não é nossa senhora, não é o Estevão, que tem mercado completamente aberto, tá na cara que o Estevão não termina a carreira no Chelsea, não porque o Chelsea seja um clube pequeno, mas é porque um jogador desse tamanho, ele continua movimentando valores, mesmo quando ele já está num clube grande da Europa. Ele continua movimentando valores porque o valor de mercado dele continua. Já não é o caso do Andreas, né? O Andreas, embora o Fulham não seja um top de prateleira ali, ele tá numa liga top, mas ele não tá num time top desse campeonato, mas tampouco parece que hoje o movimento dele seria para um time maior na Europa, ser um time do mesmo tamanho ou para uma liga menor. E aí o Palmeiras aparece como uma opção talvez mais interessante para ele. E esse é o pé em que está hoje a negociação, né? O Palmeiras gostaria de tê-lo, mas não vai desembolsar o que desembolsaria no começo do ano, porque como dizer, o orçamento foi meio que comprometido ao longo da temporada. O Palmeiras gastou mais, ganhou mais, é verdade, mas gastou mais também. Então 20 milhões estariam fora de cogitação, poderia ser até haver uma negociação mais concreta caso esses valores baixassem. Vamos lembrar que o André é jogador do Bertolucci, que é um dos agentes, um dos empresários mais poderosos do futebol mundial, não só brasileiro, e se realmente for interesse dele, o cliente dele saia do Fulham e for interesse do Palmeiras, que ele venha para o Palmeiras, a negociação tem boa chance de acontecer. Como que tá agora? O Palmeiras não foi buscar, mas o Palmeiras também tá aí para ouvir. Porque o Palmeiras tem um problema. O Palmeiras tá com uma lacuna grande no elenco. A gente poderia falar em duas lacunas, tá? A gente poderia falar de um camisa 10 e de um camisa 8. O 10, no entanto, o que acontece? Tem outras maneiras de você trabalhar essa questão. Você tem outros meias e você consegue remanejar esse esquema dos meias para que o Palmeiras conte com o Maurício e com mais um. Inclusive esse mais um, hoje pode ser o Rafael Veiga, que tem dores misteriosas no pubis aí. O pubis a gente sabe que realmente é uma região que quando ela está inflamada é difícil andar, né? É difícil andar se você tem problema no pubis. A gente viu jogadores muito bons como o Kaká, por exemplo, encerrar a carreira antes do previsto por conta de questões no pubis. Não é uma lesão facinho de resolver, mas também E aí? Dor é algo que não aparece em exame, né? Dor é algo muito subjetivo.
Então, como a gente sabe que o Veiga ele já vem mal fisicamente há um tempo, a gente já vem mal, ele já vem mal tecnicamente por consequência dessa questão física há um tempo, a gente fica meio assim, pô, mas pubis, como é que é isso, como é que não é isso? O ponto é que, independentemente disso, o Palmeiras tem outros caras no elenco, né? E o Veiga vai, eventualmente, pelo menos na parte clínica dele, vai melhorar, né? Aí o Palmeiras fica sem um reserva especificamente, e digo reserva porque para ter mais de um jogador. Hoje o Palmeiras tem um camisa 8 de verdade no elenco, esse um jogador é o Lucas Evangelista, que é um jogador que chegou esse ano, que não tá longe de estar atuando mal, tá longe de estar se destacando. É um jogador que está fazendo apresentações corretas, não muito mais do que isso, e hoje, se você pensar nas possibilidades de posições, o 8 é a posição que está menos bem servida, né? Você tem um cara só de ofício, que é o Lucas Evangelista, e você tem jogadores que podem compor por ali, inclusive o próprio Rafael Veiga, né? Que foi testado ali pelo Abel algumas vezes, mas não é um cara da posição propriamente. Então o Palmeiras está nessa situação de realmente precisar de um 8, e aí o Andreas poderia aparecer. A gente viu o Alan sendo testado ali também, inclusive nesse empate sem gols com o Universitário da quinta-feira, dia 21, não se destacou, não brilhou, não fez uma grande atuação. E o Palmeiras, por incrível que pareça, mesmo tendo gastado 600 milhões, corre contra o relógio para resolver um problema que é bizarro, né? Porque o Palmeiras dispensou 3 camisas 8. E nem estou dizendo aqui que esses caras talvez tivessem que ter ficado, tá? Acho que o ciclo talvez tivesse encerrado. O Rios, o caso não é de ciclo. O Rios é o caso de um jogador que interessa para a Europa se interessa por ele. O Palmeiras obteve um enorme lucro e assim, se o jogador quer sair e há mercado para ele, não existe. Uma vez eu falei isso, nossa, houve uma grita na torcida do Flamengo, não existe escravidão, no sentido de que ninguém é obrigado a ficar num lugar onde não se quer. O Palmeiras escravizava o Rios? Claro que não, muito pelo contrário. Mas quando o jogador quer sair, ninguém pode prendê-lo. Pode tentar negociar com ele, mas você tem que... A vontade do jogador ela é soberana, ela prevalece. Você teve o Gabriel Menino, que foi envolvido na vinda do Paulinho, e também já era o momento dele, já não se via mais no Palmeiras como ele poderia contribuir, né, para o Palmeiras subir de produção, né? Então acabou acontecendo essa saída. É o mesmo caso do Zé Rafael, que é um jogador que hoje no Santos ele tem um protagonismo dentro do Santos, mas está longe de ter o protagonismo no futebol brasileiro que ele já teve, né? Então é um jogador importante, é um jogador que para o Santos, ele foi um jogador que na história do Palmeiras vai ser lembrado para sempre, né? Poucos caras ganham 2 Libertadores com um destaque como ele teve impunemente, sem entrar para a história. Um cara que é palmeirense, um cara que sempre mostrou muita garra, muita dedicação, né? Mas o ponto é que o Palmeiras ficou só com o Evangelista e com o Rios, e o Rios a gente sabia que ele ia sair, né? Então teve uma lacuna no planejamento, esperava-se que alguns jogadores evoluíssem, que de repente o Martínez pudesse aparecer com opção, que talvez o Aníbal Moreno pudesse aparecer também como opção, não sei. O ponto é que hoje o Palmeiras tem só um 8, esse 8 é só Evangelista e o Palmeiras corre contra o relógio. Até dia 2 de setembro o Palmeiras tem que resolver essa situação, porque não vai dar para terminar o ano com 8 só, ou promover alguém da base, ou fixa alguém como 8, o próprio Abel Ferreira falou na coletiva, eu testei ele como 8, ele não foi mal, mas também não teve um grande desempenho, né? Porque afinal de contas eu venho escalando o cara como ponta pelos dois lados, de repente ele tem que entrar como 8, por mais que ele treine como 8, não é a mesma coisa de você jogar como 8 com frequência, né? Então o Palmeiras busca uma peça, essa questão do Andreas, ela tá assim, não sendo necessariamente o que eu quero, mas isso vale para os dois lados. Então vamos ver como se desenrola nos próximos dias. O Andreas é um grandíssimo jogador, é um jogador de nível de Europa, é um jogador que conhece futebol brasileiro, é um jogador que, gracinhas à parte, por causa daquela escorregada lá, a perda de bola para o Everton, é um jogador que entende muito bem o que é o Palmeiras, entende muito bem o que é uma Libertadores, entende muito bem o que é o Campeonato Brasileiro, e pode vir, se vier a aparecer, aqui é minha avaliação, tá? É a minha análise, agregaria muito. É um jogador muito bom, nível técnico muito bom, e traria ao mesmo tempo experiência, futebol, e assim, tô pronto para jogar. Porque é um jogador que precisa de muito pouco para se adaptar, porque é taticamente muito inteligente. Jogador que fez formação dele inteira na Europa, compreende a língua do Abel, língua futebolística do Abel, então acho que seria uma grande adição. Mas que pé que tá ali. Já se falaram. Vai rolar?
tá longe de saber, mas o Palmeiras é o seguinte, seja o André, seja quem for, tem pouquíssimo tempo, 10 dias, 10, 11 dias, contando 31, vai pra 10, 11 dias tem que estar resolvido. Vai 10 dias porque até o tempo de você registrar é isso. São 10 dias para o Palmeiras ter um novo 8 pro fim da temporada e tem que ter esse cara. Vai fazer falta. Obrigado por você que chegou até aqui. Vídeo novo todo dia nesse canal. Vou pedir para você se inscrever, deixar seu like. Estamos indo rumo aos 15 mil inscritos, batendo 10.500 e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.